Mesh finalmente se encontra com Abel, e Abel fala que está bastante surpreso, já que ele não imaginaria que o segundo canino poderia ser derrotado, e o único que tinha capacidade de fazer tal feito era o irmão de Finn, Rain. E aqui, galera, o Abel ainda não sabe que o Mesh não sabe usar magia, então ele acaba confuso, já que ele não acredita que Mesh pode ser mais forte que um visionário divino. Mesh fica assustado com o que Abel tá dizendo, e ele pergunta o que houve. Mesh fala que não é nada e que ele pode continuar sua explicação, e Abel fala que Mesh pode ser uma pessoa muito prestativa. Mesh fica aliviado que Abel ainda não descobriu sobre ele. Abel também comenta que não existe verdadeira igualdade neste mundo, e que o ser humano é como animais, já que ele não aceita seres inferiores, e que não há por que se voluntariar para carregar fardos alheios. Mesh corta todo o papinho furado de Abel, e pergunta se, resumindo tudo, ele tá falando de gente que não usa magia. Abel concorda e fala que vai eliminar todos eles, e é aqui que o Mesh percebe que tá ferrado. Abel continua dizendo que atualmente ele tem apenas 40 soldados, e pretende mudar essa estrutura, que vai acabar com todos que não têm magia, até mesmo aqueles que o protegem. Então Mesh começa a ter lembrança de seu passado, quando ele era apenas um bebê. Seu pai adotivo fala que ele é uma pessoa muito gentil. E aqui, galera, o Mesh dá um mortal duplo do nada com essa idade, deixando o pai dele chocado. Aqui o Mesh já tinha uns 10 anos, pegando o pãozinho de mel do coroa. Porém ele acaba relevando tudo, e fala que Mesh só dá orgulho pra ele. Então a cena volta perto da luta, com Mesh puto com as palavras de Abel, dizendo que isso é problemático, já que com esses pensamentos eles não podem ser amigos. Abel fica surpreso com a atitude de Mesh, falando que essa cabeça de cogumelo dele é inferior, pretendendo eliminar todo mundo que pensa diferente dele. Abel joga um feitiço de marionetes pra cima de Mesh, e a cena corta pra Love, percebendo que a porta estava quebrada. Quando ela dá uma espiada, ela vê que o Abel e o Mesh tá ali na porradaria. Mesh tá sapecando os bonecos tudo na porrada, e percebe que tem ácido dentro dos bonecos. Abel usa num tom sarcástico falando pra ele tomar cuidado. Mesh pega a cabeça de um dos bonecos e arremessa como se fosse uma bola de boliche, derrotando todos eles de uma vez só. A quinta canina e Love fica impressionada, e Mesh questiona o que Abel tinha falado anteriormente, já que Abel tinha falado que ele ia eliminar genes inferiores, e Mesh fala que se ele o derrotar, o gene inferior vai acabar sendo dele. Abel diz que ele fala muito, e Mesh pergunta onde que está Lemon. Abel não sabe do que ele tá falando, já que a única coisa que ele tá fazendo é receber poder mágico de todo mundo. Mesh fala que é exatamente por isso que todo mundo tá ficando doente. Abel continua com a sua ideologia: os fortes sempre vão roubar dos fracos, e que isso não tinha como ser incontestável, e que Mesh não tinha capacidade de ajudá-los, mostrando o quão fraco que ele era. Abel lança marionetes mais fortes, porém Mesh acaba com todos eles em um piscar de olhos. Abel percebe que ele tá mais forte do que antes. Mesh questiona Abel se isso realmente é incontestável, e que se ele vencer, ele vai querer saber onde a Lemon está. Abel fica surpreso novamente, e a Love continua observando tudo ali, pressionada também. Abel não tem mais nada pra falar, e aqui a gente percebe a dimensão de força de Abel, já que ele só mexe um pouquinho do seu dedo, e Mesh começa a se bater, como se estivesse sendo controlado. Abel usa seu poder pra enforcá-lo, porém ele decide quebrar o fio da marionete, e pede desculpa a Mesh, já que se fosse assim, a luta seria totalmente desequilibrada. E do nada aparece seu amigo Finn como marionete, já que seu amigo Dot estava muito ferido, não servindo como marionete pra Abel. Abel começa a controlar a marionete de Finn, fazendo atacar Mesh. Abel diz que se Mesh não contra-atacar, ficar apenas resistindo é inútil, e se Mesh não cumprir as regras, ele vai acabar despedaçando o corpo todinho de Finn. Mesh pergunta se esse vai ser o jogo sujo de Abel, e Abel se questiona quem que vai despedaçar primeiro, seu amigo Finn ou ele apenas resistindo. Finn começa a setar a porrada pra cima de Mesh, e Mesh continua levando porradaria ali sem parar, enquanto Abel continua falando que os humanos querem ser sempre os bonzinhos, porém isso não passava de uma mentira. Abel fica surpreso que a arma de Finn não tá aguentando bater em Mesh, e Mesh pergunta se ele se acha o maior filósofo. Love fala que agora vai começar a rolar sangue. Mesh mostra sua moeda de ouro e fala que vai entregar a moeda a Abel, já que ele quer tanto. Então ele resolve lançar a moeda com tanta força que acaba cortando os fios da marionete do Finn, e no final a moeda ainda faz uma curva e volta pra mão de Mesh, ainda fazendo uma piadinha com Abel, dizendo que a moeda tinha se apegado a ele. Abel fica com raiva e que tá cansado das brincadeirinhas de Mesh, que não há nada que ele possa fazer, já que humanos não conseguem resistir. Mesh não acredita em nenhuma palavra que sai da boca de Abel, e vai fazer ele pagar por ter encostado apenas um dedo em seus amigos. Mesh então se prepara, quebra os fios de Abel e voa pra cima dele dando uma joelhada em sua boca. Abel usa seu poder de marionete, e Mesh começa a se transformar em um. Abel tá impressionado por Mesh ter conseguido fazê-lo usar essa magia, e que era inevitável uma pessoa fraca vencer uma pessoa forte. Abel chega bem pertinho da marionete de Mesh, dizendo que ele só é bom em fazer argumentos vazios. Abel resolve pegar a moeda de Mesh, que é como se Coelho queresse vencer um lobo. Abel acaba tirando profiterole do casaco de Mesh, e pergunta o que é aquilo. Mesh, mesmo sendo uma marionete, ainda dá um botadão na cara de Abel. Mesh questiona por que tem um profiterole em sua mão, e a Love se pergunta quem que coloca um profiterole no casaco. Abel se pergunta como que ele conseguiu fazer isso, já que ele estava transformado em marionete, já que a magia de Abel impede os sinais elétricos do cérebro para o corpo, bloqueando qualquer movimento voluntário. Abel pergunta se foi um ato reflexo, e ato reflexo
reflexo, galera, é como se ao tocar em algo quente, sua mão se afasta, ou então receber uma leve batida abaixo da patela, e a perna se levanta automaticamente. Abel explica que de fato a magia dele apenas transforma o exterior em boneco, e o interior continua sendo de humano, mas que para Mesh conseguir mover o corpo por si mesmo, a única razão para isso poderia ser o ato reflexo. A Love acaba perguntando pra Mesh se ele odeia tanto assim que pegue seu profiterole. Abel volta a falar sobre a sua visão, já que os fortes roubam os fracos neste mundo. Também acaba sendo inevitável resistir quando tentam roubar algo seu. Abel tira o chapéu para Mesh. Entretanto, ele conseguiu extrair poder mágico dos bonecos, podendo reutilizar essa magia absorvida, e que a partir de agora, ele vai lutar no modo sério. Ele invoca seu fantoche de aranha e fala que seu fantoche transforma qualquer pessoa num raio de 100 metros em boneco, e que a transformação começa assim que os fios se ligam à pessoa, e que assim que os fios todos se conectarem, ele não será capaz de se mover novamente. Abel vai brincar tanto com a marionete de Mesh que ele nunca mais vai conseguir se recuperar. Ele joga seus fios pra cima de Mesh e fala que isso é um ato de grande respeito a ele. Seu fantoche começa a atacar incansavelmente Mesh, porém quando Abel percebe, seu boneco tá todo estraçalhado. Mesh pergunta por que Abel tá agradecendo ele. Abel pergunta como ele conseguiu resistir à transformação, e Mesh fala que apenas rompeu o fio. Abel diz que isso é impossível, já que não tem como ver o fio pendurado em cima dele. Impossível um ser humano resistir àquilo. A Love conseguiu observar tudo, e explica que depois que o mestre Abel usou sua magia, Mesh inclinou por completo o seu corpo para conseguir atrasar a chegada dos fios, e quando ele sentiu o primeiro fio tocando em seu braço, ele pegou todos eles com sua mão direita, antes de não poder se mover mais. Love não consegue acreditar que essa estratégia funcionou, já que foi tudo apenas por intuição. Abel começa a suar frio, e Mesh pergunta por que ele está suando, chamando Abel de coelhinho. Olha só, hein? Afinal das contas, o lobo acabou virando coelho. Abel solta um sorrisinho de canto e fala que Mesh realmente é uma pessoa muito interessante. Ele vai com tudo pra cima de Mesh, porém ele consegue derrotar tudo com apenas um soco. Agora o cara literalmente é o Saitama, derrotando tudo com apenas um soco. Mesh aparece atrás de Abel na velocidade da luz, agarra ele pela cintura e esfrega a cabeça do Abel no chão como se fosse a Lotus do Rock Lee. Abel volta a ter flash do passado, dizendo que a mãe dele sempre foi muito gentil e benevolente, e que mesmo sendo da nobreza, ela tratava as pessoas de baixo status sem nenhum preconceito. Sua mãe tinha dito que eles nasceram abençoados por acaso, porém um dia sua mãe acabou sendo apunhalada, e como de costume, ela estava dando comida às pessoas necessitadas. Porém um homem ganancioso que queria toda a comida, acabou esfaqueando sua mãe, que tinha negado o pedido, e no final de tudo o desconhecido ainda acabou dizendo que ela tinha tudo do bom e do melhor, e que atacar pessoas da nobreza era o certo a se fazer. Sua mãe acreditava que todo mundo tinha um bom coração, já que ela tinha sido criada na nobreza. Todo mundo tratava ela bem. Então a cena volta para Mesh e Abel, com Abel dizendo que a mãe dele estava totalmente enganada, que ela não deveria ter ajudado aquelas pessoas, e que a classe baixa estão onde estão por um motivo, e para cumprir o seu objetivo, ele reuniu uma galera com habilidades especiais, começando pelo Abby, segundo Canino, já que estava insatisfeito com a atual situação do mundo, e que até mesmo pegou um poder que não deveria ter pegado. Tudo isso que ele fez até agora por seu objetivo, mas a forma dele de pensar não vai mudar, e que é inevitável que os fracos de classe baixa sejam perseguidos. Mesh diz que gente perigosa vai continuar sendo perigosa, independente da classe social. Abel continua com seu papinho, dizendo que o certo é eliminar as classes baixas. Mesh fala que de verdade a visão dele é muito ruim, e que sendo assim, ele apenas pergunta onde a Lemon está, já que ele tinha perdido a luta. Abel admite a derrota, e fala que vai liberar todos de serem marionetes. Mesh fala pra Abel que ele acabou fazendo tudo isso por causa de sua mãe, e que no final ele não era um cara muito ruim, e depois de saber disso, ele até ficou mais tranquilo. Abel usa seu poder de libertação, e a Lemon finalmente está livre. Finn acorda e acaba vendo Mesh e Lemon conversando. Ele vai lá cumprimentar todo mundo, e a Lemon pede desculpa por ter preocupado ele. Todo mundo ali fica feliz jogando a mãozinha pro alto, e Abel fala que eles não passam de um bando de idiotas. Mesh tá com várias moedas. Finn continua chamando ele de herói, e a Lemon só pensa em casamento. A Lemon interrompe aquele momento de felicidade, e fala que sente muito por tudo isso. De repente ela faz um rostinho de fofinha e pede obrigado novamente. Dot aparece se rastejando, dizendo que também deu seu melhor. Finn pergunta onde que está o Lance, e o Rain, o visionário divino irmão de Finn, fala que Lance ele não é dessa escola. Rain ataca Lance, porém ele consegue cancelar sua magia. Lance pergunta como que foi descoberto, porém na verdade não era o Lance, e sim uma pessoa desconhecida transformada nele. Rain começa a explicar sobre a Inocente Zero, uma organização de magia das trevas que age na sombra. Rain pergunta o que ratos como ele quer nessa escola. O Lorin fala que procura uma coisa muito importante. Ele pediu pro Abel procurar, só que ele acabou não encontrando nada. Rain fala que isso não responde a pergunta dele, e o Lorin diz que não vai falar nada, já que não tem tempo pra isso, e que agora tá na hora dele eliminar o Abel, já que ele não serviu pra nada. Rain vai pra cima dele, porém ele começa a fugir, deixando seu comparsa John Pierre, conhecido como o Canibal. Rain fica preocupado com a situação, e fala que esse cara está de pé de igualdade com o Visionário Divino, e que Mesh o pessoal não tem a menor chance. E o episódio acaba se encerrando aqui. E aí rapaziada, o que vocês acharam desse episódio? É uma luta mais insana que a outra. Eu já estava muito ansioso pela luta de Abel. Agora com o Divisionário
divina, então deixa a opinião de vocês aqui no comentário que eu vou estar sempre interagindo com vocês. Não esquece do likezão e eu te vejo nos próximos episódios. Valeu, valeu!